Olá! Hoje nós estaremos iniciando um novo ciclo na nossa Escola Bíblica Dominical. Finalizamos a série, digamos assim, sobre o Espírito Santo e hoje nós estaremos iniciando sobre as bases da fé. Nós, como cristãos evangélicos, nós precisamos conhecer as bases que sustentam a nossa fé. Isso se chama apologética, é a gente ter conhecimento para defendermos a nossa fé, aquilo que acreditamos e não cairmos em qualquer vento de doutrinas, mas estarmos firmemente arraigados, solidificados naquilo que cremos. Então é preciso conhecer e saber defender aquilo que nós cremos. E o primeiro tópico, dentre 20 tópicos que nós vamos estar estudando aí ao longo de alguns meses, o primeiro tópico das bases da nossa fé é sobre as Escrituras. O que nós entendemos ser a Bíblia Sagrada, as Escrituras? E a gente pensa, a gente já sabe o que é a Bíblia, a palavra de Deus, mas isso faz muita diferença. Uma coisa é quando eu falo, não, a Bíblia é a palavra de Deus. E por que eu creio e defendo que a Bíblia é a palavra de Deus? Outros vão dizer, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia apenas contém a palavra de Deus. São duas frases que fazem muita diferença e elas estão bem distantes uma da outra. Se eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus, tudo que está aqui dentro é a palavra de Deus para nós, seus filhos, de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa. Se eu digo que a Bíblia tão somente contém a palavra de Deus, significa que eu vou garimpar aqui dentro aquilo que eu entendo ser a palavra de Deus e as demais coisas que eu entendo que não é palavra de Deus, é opinião de um apóstolo, é opinião de um autor, eu vou descartar, isso aqui não é a palavra de Deus, isso aqui é a opinião pessoal do escritor desse livro. Entendem como faz grande diferença? E nós vamos ver hoje na nossa lição que a Bíblia, ela não meramente contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus, tanto no seu Antigo Testamento, no seu Novo Testamento, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, elas são a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, para nós entendermos sobre a Bíblia, nós precisamos entender o que Deus diz sobre a Bíblia. Bom, nós vamos ver que a própria Bíblia, ela mesma vai dizer sobre as Escrituras Sagradas, sobre ela própria. E nós vamos ver hoje 4 categorias que vão trazer para nós essa importância e esse entendimento de que a Bíblia é a palavra de Deus. Bom, primeiro tópico, dentre os 4, né? Quais são essas 4 categorias? Bom, primeira categoria, a autoridade da Bíblia. Segunda, a clareza da Bíblia. Terceira, a necessidade da Bíblia. E quarto tópico, a suficiência da Bíblia. Tudo isso é muito importante nós compreendermos o que cada uma dessa categoria significa e o que ela vai simbolizar para nós do que é a Bíblia para nós cristãos, como uma regra de fé e de prática que nós devemos nos apoiar. Em primeiro lugar, a autoridade da Bíblia. De onde deriva a autoridade da Bíblia? Às vezes as pessoas perguntam, o que você acha sobre um determinado assunto? Bom, para mim, como uma serva de Deus, o que eu penso, o que eu acho, não vai fazer grande diferença. Mas o que vai fazer diferença, de fato, é o que a Bíblia diz sobre determinado assunto. Porque eu, como serva de Deus, eu tenho que adotar para a minha vida o que a Bíblia diz sobre determinado assunto. Deve ser o meu pensamento. O que Deus diz é o que eu penso. Ponto final. Sobre qualquer assunto, seja assuntos delicados, sensíveis da nossa época, sejam assuntos triviais, comuns, banais. O que importa não é o que fulano, ciclano, beltrano pensa. O que importa para nós, cristãos, é o que a Bíblia diz,
porque o que a Bíblia diz é o que Deus pensa acerca de determinado assunto. Bom, autoridade da Bíblia. Todas as palavras de Deus para nós são palavras de Deus. Todas as palavras contidas aqui na Bíblia, contidas na Escritura para nós, são palavras de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Olha o que diz lá no livro de 2 Timóteo 3,16. Diz o seguinte: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16, começa falando que toda a Escritura divinamente inspirada é. Veja bem, Antigo Testamento, Novo Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus. Se ela é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus. Se eu obedeço a palavra de Deus, eu estou obedecendo ao próprio Deus. Se eu duvido da palavra de Deus, da veracidade da palavra de Deus, eu estou duvidando do próprio Deus. Entendem como é basilar o entendimento de que a Bíblia é a palavra de Deus? Como ele traz desdobramentos na nossa fé, na nossa prática de vida cristã? Para nós, do Ministério Calel, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Na totalidade dos textos sagrados, como eu já disse, no Antigo e no Novo Testamento, né? Então, nós vamos ver aqui na Bíblia que muitas vezes Deus falava diretamente ao autor que registrava a palavra. A gente vê muito isso no livro de Apocalipse, né? Que João, ele recebia a revelação e ele registrava aquilo que Deus revelava diretamente para ele. Mas nós vamos ver em outros textos que o autor, ele baseava os seus escritos em entrevistas e pesquisas. Um grande exemplo disso é o livro de Lucas. Lucas era um médico, um exímio pesquisador, e ali ele relata, porém, ele foi divinamente inspirado por Deus. Não importa o meio em que ele trouxe essas verdades, se foi por pesquisa, por entrevista, se foi dado diretamente pelo próprio Deus, é Deus inspirando a escrita das Escrituras Sagradas. Em outros textos, o Espírito Santo trouxe à mente coisas que Jesus ensinou, que foram relatadas aqui na palavra. E é divinamente inspirada por Deus, portanto, é a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela tem autoridade da própria Bíblia. A autoridade da Bíblia se baseia nela própria, até mesmo porque nós não temos nenhuma autoridade acima do nosso Deus. Ele é a autoridade máxima. E o que ele tem para nós, ele deixou revelado nas Escrituras Sagradas. E aqui está a fonte da sua autoridade, a própria Bíblia. É interessante que muitas vezes, né, a nossa convicção pessoal, ela vai se dar das Escrituras Sagradas através da obra do Espírito Santo individualmente em nós. Ah, mas então o Espírito Santo está modificando a Bíblia? Não. O Espírito Santo, ele não modifica a palavra, ele modifica o leitor. Então, você já percebeu que em determinados momentos nós lemos determinados textos, nós não compreendemos claramente, talvez pela dureza do nosso coração, talvez por não estarmos prontos, mas em determinado momento o Espírito Santo, ele traz uma inspiração sobre nós, que é como se as escamas dos nossos olhos caíssem e nós conseguimos ver com tamanha clareza o texto bíblico, aquilo que Deus está falando diretamente conosco, que nós ficamos extasiados. Olha o que Deus está falando. Eu já li tantas vezes essa passagem, mas nunca eu tive esse entendimento, porque no dia nessa leitura, o Espírito Santo, ele abriu o nosso entendimento. Por isso que é importante, sempre que nós formos ler as Escrituras, nós orarmos para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, ilumine os nossos olhos, para compreendermos as verdades da lei de Deus. A Bíblia diz lá no livro de João, no capítulo 10, versículo 27,
Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então aquele que é nascido de novo, ele vai ler a palavra de Deus, ele vai entender a voz de Deus, soprando através das páginas das Escrituras, e ele vai seguir e vai obedecer, porque ele entende que obedecendo às Escrituras, ele está obedecendo o próprio Deus, por se tratar aqui, por conter aqui a palavra de Deus para nós. Então, as Escrituras, elas são mais do que simplesmente verdadeiras, elas são a própria verdade. Quando nós confiamos na Bíblia, nós estamos confiando no próprio Deus. Quando obedecemos a Bíblia, estamos obedecendo ao próprio Deus. Então, como eu disse, a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, na integralidade dos seus textos. Então, primeiro aspecto que nós estudamos sobre a Bíblia ser a palavra de Deus é sua autoridade, que decorre da própria Bíblia, porque decorre do próprio Deus e não há autoridade acima do que o nosso próprio Deus. Ele é a fonte primeira, em que decorre a Escritura Sagrada, que é inspirada divinamente por Ele. E o que nós precisamos para viver uma vida de obediência está contido aqui na palavra do Senhor. Segundo aspecto é a clareza das Escrituras. E aí você pode falar assim: mas eu acho a leitura da Bíblia difícil. Alguns textos difíceis. É bem verdade que nós muitas vezes lemos, às vezes não entendemos alguns aspectos, buscamos entendimento, buscamos explicações. Por isso é importante, a gente congregar, a gente vir na escola bíblica dominical, para a gente poder ter essa clareza. No entanto, é importante a gente saber que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Por isso que a gente vê muitas vezes pessoas intelectualmente lotadas de conhecimento, pessoas que são doutores na faculdade, nas universidades, elas leem e elas não conseguem entender a Bíblia. Pelo contrário, elas falam: olha, isso aqui é uma loucura. Por quê? Porque falta o discernimento espiritual. A maioria das vezes, para não dizer 100%, o problema de entendimento não está na palavra. O problema de entendimento está em nós, na nossa dureza de coração, na nossa cegueira espiritual. E muitas vezes na nossa imaturidade ou falta de preparo. A gente vê isso muito até com os próprios discípulos que conviviam com Jesus, que Jesus falava por parábolas e muitas vezes eles não entendiam. Eles ouviam as palavras, mas eles não tinham discernimento do significado daquelas palavras. Entretanto, algum tempo depois, as escamas dos olhos caíam. E eles então compreendiam a totalidade da palavra. Então muitas vezes a gente está lendo, meditando, o Senhor está falando conosco, mas em algum ponto, especificamente, em outro momento que a gente está talvez numa maturidade maior, o Senhor vai trazer clareza para nós. Ou no outro momento que o Senhor falar: agora é a hora, que eu vou falar com você nesse texto. Você já leu, você entendeu de uma forma, mas eu quero te levar num nível mais profundo, eu vou te revelar agora. Por isso que a nossa leitura da palavra, ela é constante. Eu já li uma vez, pronto, acabou. Não é assim. Porque nós, quando entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ao ler constantemente, nós estaremos constantemente ouvindo a voz de Deus para nós. E não será a mesma leitura. Até porque nós, leitores, estamos em transformação na caminhada cristã. Então, cada vez que nós lermos, nós estaremos tendo um entendimento diferenciado, um entendimento amadurecido, um entendimento clarificado pelo Espírito Santo de Deus para nós. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 diz: as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. O entendimento dela baseia-se mais na condição espiritual do indivíduo do que de sua habilidade intelectual. Então a gente vê que muitas vezes existem pessoas que não têm grandes conhecimentos intelectual, não tem muito estudo, mas tem um entendimento da palavra fenomenal. Pessoas incultas, que não têm estudo,
mas tem clareza das verdades da palavra de Deus. Isso é fantástico, porque o Espírito Santo, para trazer essa clareza para nós, ele não depende dos nossos conhecimentos intelectuais, dos nossos conhecimentos adquiridos previamente, mas ele próprio as revela a nós. Por isso, nosso coração necessita estar sempre quebrantado, entendendo, Pai, a tua palavra, ela se renova a cada dia sobre nós. Então, traz as verdades que o Senhor tem para a minha vida no dia de hoje. Clarifica, abra o meu entendimento, abra os meus olhos para entender as maravilhas da tua lei. Bom, quando há divergência na compreensão das Escrituras, né, a gente percebe isso até mesmo nos teólogos, o problema não está na Bíblia, mas está em nós por causa das nossas falhas, por causa da nossa humanidade, da nossa natureza caída. Mesmo assim, nós devemos lê-la com oração, pedindo ao Senhor que nos revele toda a verdade na sua palavra para as nossas vidas. Terceiro aspecto da Escritura, então a gente já viu a autoridade da Bíblia, nós já vimos a clareza das Escrituras e agora a necessidade da Escritura. Bom, nós precisamos entender que tudo aquilo que é necessário para nos levar à salvação está aqui na palavra de Deus. O caminho que nos conduz ao Pai, né, através da confissão a Jesus Cristo, da rendição, está aqui na palavra de Deus, está tudo aqui. Mas não é somente a salvação, mas o florescer do cristão também está aqui. O desenvolvimento, o crescimento espiritual, tudo está baseado aqui na palavra de Deus. Então, a necessidade da Escritura significa que é preciso ler a Bíblia, ou ter alguém que nos diga o que nela se encontra, para conhecer Deus pessoalmente, obter perdão de nossos pecados e saber com certeza o que ela quer que nós façamos. Tem um texto que fala, né, que a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então veja bem, o descrente, como é que vai ser gerado fé no coração dele? Ele precisa ouvir a palavra de Deus. E como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? Né? A fé é gerada pelo ouvir, então nós precisamos falar, declarar, porque nós entendemos que aqui é uma palavra viva. É uma palavra de Deus. Quando nós compartilhamos as Escrituras Sagradas, nós não estamos falando meramente de um livro histórico. Nós estamos falando de uma palavra viva, fôlego de vida de Deus, que vai gerar e nutrir a fé nos corações, para que encontrem verdadeiramente Jesus Cristo. Então, as Escrituras, elas são necessárias para a salvação. E não apenas para a salvação, elas são necessárias para o nosso florescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual. Então, a vida cristã não apenas começa com a Bíblia, com a palavra, mas ela também floresce por meio dessa palavra. Mateus, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Assim como nós necessitamos nos alimentar diariamente para termos saúde, conseguirmos trabalhar, fazer nossas atividades, não ficarmos desnutridos, doentes, se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, as nossas almas terão a sua saúde prejudicada. Porque a Bíblia, ela traz vigor espiritual para nós. Ela traz o alimento contínuo, o alimento diário que fortalece a nossa fé. Por isso, às vezes, vem a tentação e nós caímos porque nós estamos fragilizados na fé. Muitas vezes a gente vai na igreja apenas aos domingos. Ouve a pregação do pastor somente no domingo. Será que a nossa fé subsistirá alimentando uma vez por semana? Ou será que o alimento precisa ser diário? Todo dia uma porção da palavra. Porque essa palavra não é uma palavra qualquer, não é um livro qualquer de historinhas,
mas é a própria palavra de Deus. E isso faz grande diferença na nossa vida. Bom, outro fato importante. Sabemos que Deus, Ele não revelou todos os aspectos do seu querer a nós na palavra, porque Ele é infinito, aqui nem caberia a grandeza dEle. E a Bíblia diz que existem coisas encobertas que pertencem somente ao Senhor, o nosso Deus, que não foi revelada para nós, né? Não tem problema quanto a isso, tá? Porque o necessário para a nossa salvação e para o nosso desenvolvimento na fé está aqui. O necessário está aqui, a suficiência, aquilo que é necessário está aqui na palavra de Deus, tá bom? E nós vamos entender o seguinte, que existe uma revelação geral de Deus, que está contido além da palavra, que é o quê? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O ímpio, muitas vezes, quando ele olha a grandeza do mar, ele fala, gente, não tem como, tem que ter um Deus, tem que ter um ser superior, tem que ter uma energia maior, eles falam assim, porque não dá para a gente reduzir essa grandiosidade toda numa mera explosão. É incompatível, porque a própria natureza, as flores, as árvores, a riqueza da vegetação, dos animais, das obras de Deus, declaram a existência do próprio Deus. Então há uma revelação geral que é aberta para todas as pessoas, né? Que recai sobre a existência de Deus, do seu caráter e da lei moral. Então tem pessoas que não são convertidas, mas elas têm dentro delas a convicção do que é certo e do que é errado. Ela tem uma certa moralidade dentro dela. Isso é uma verdade, uma revelação geral, que independe da palavra, que está, né, na criação do próprio Deus. Porém, existe uma revelação especial, que é a contida nas Escrituras Sagradas, para os filhos de Deus que estão ali se alimentando dela, porque aqueles que não conhecem o Senhor vai ser loucura. Ele vai ler a Bíblia e falar, isso aqui não tem nexo, não tem nada com nada, isso aqui é uma loucura, esses crentes estão loucos. Queridos, quantas vezes nós já ouvimos testemunhos de pessoas ímpias que ridicularizam os crentes de Bíblia debaixo do braço, que riem dos crentes debaixo do braço, e aí passa 1 ano, 2 anos, de repente essa pessoa tem as escamas dos olhos assim, ó, arrancadas, e as pessoas se convertem, e elas então passam a evangelizar, a declarar as verdades da palavra, passam a entender a Bíblia, e elas falam, antigamente eu ria, hoje sou eu que estou indo para a igreja com a minha Bíblia atrás, debaixo do meu braço. Eu ria dos crentes, eu ridicularizava os crentes, hoje eu sou um crente em Cristo. Entende? Então, chega o momento que essa revelação especial, ela é dada aos filhos do Senhor, para entendimento, para salvação e para crescimento e desenvolvimento espiritual. Bom, então nós já vimos aqui a autoridade das Escrituras, a clareza das Escrituras, a necessidade das Escrituras nas nossas vidas, e nós vamos ver que as Escrituras também são suficientes. Ou seja, tudo que Deus deixou aqui é suficiente para a nossa salvação, para o nosso desenvolvimento, para toda boa obra que Deus quer nos usar. Então, hoje, a Bíblia contém todas as palavras divinas de que o indivíduo precisa para se tornar um cristão, viver como um cristão e crescer como um cristão. A fim de sermos irrepreensíveis diante de Deus, temos apenas que obedecer a sua palavra. Sabe por quê, queridos? Quem obedece a palavra, obedece o próprio Deus. Quem ouve os mandamentos, ouve o próprio Deus. Por isso, é importante
que nós pratiquemos. É o que diz no livro que nós lemos, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, os salvos, sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela é suficiente. Sabendo disso, da suficiência das Escrituras, nós somos encorajados a nos alimentar dessa palavra. Não apenas do pão cotidianamente, mas da palavra que procede da boca de Deus, dessa palavra viva, que vivifica as nossas almas, que traz saúde e força para a nossa vida espiritual, tá bom? Então, nós vamos ver também que a Bíblia é suficiente, mas você vai falar assim, mas a Bíblia não tem todas as situações de existência na face da terra. Ela não tem, mas ela tem todos os elementos necessários para que nós cheguemos às conclusões que nós precisamos. Então, veja bem, um exemplo aqui que eu vou dar. Tudo que é pecado está aqui na palavra de Deus. Então, alguém pode falar assim, jogar bola é pecado. Está na palavra de Deus que jogar bola é pecado? Não, não está na palavra de Deus que jogar bola é pecado. Agora, se o futebol me leva a brigar, a xingar, a pecar, aí eu preciso rever, mas o problema não é o futebol, o problema sou eu. Eu que preciso rever as minhas atitudes. Outro, é pecado cortar o cabelo. Onde é que está isso na Bíblia? Que se eu colocar tesoura no meu cabelo eu vou perder a salvação. Não tem isso na Bíblia. É pecado usar calça comprida. Onde é que está isso na Bíblia? Eu sei que como uma mulher de Deus eu preciso de andar de modo digno desse evangelho. Modestamente, sem defraudar ninguém, sem levar ninguém a pecar. Agora, muitas vezes uma calça comprida ela vai estar mais decente do que uma saia a vácuo, de um vestido a vácuo. Entende? Então, a Bíblia ela não vai relatar todas as coisas, mas ela vai nos levar, as verdades dela nos levará a concluir o que é pecado ou não, né? Nas nossas vidas. Ok? Então, a gente precisa entender exatamente isso, aquilo que a Bíblia diz. Então, veja bem, conquanto a Bíblia não seja capaz de responder diretamente cada pergunta que possamos formular, pois as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, ela nos provê a guia de que precisamos para toda boa obra. E aquilo que a gente não entende do porquê desse sofrimento, dessa luta. Meu amigo, minha amiga, tem coisas que são mistérios de Deus. Então Senhor, eu não entendo, mas eu confio que o Senhor me ama de tal maneira que tu tens o controle de todas as coisas, a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. E eu vou viver sim, crendo no Senhor, descansando na tua soberania, na tua fidelidade, no teu amor para com a minha vida. Então a Bíblia ela traz esses mecanismos para a gente entender e lidar com as situações da nossa vida cotidiana, mesmo não expressando situações minuciosas do nosso dia a dia, da nossa vida em particular, ok? Veja bem, o Senhor revelou exatamente o que Ele sabe ser melhor para nós nas Escrituras Sagradas. Então está aqui as Escrituras para nós lermos, nos alimentarmos, meditarmos na inspiração do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos vivifica, é Ele quem abre o nosso entendimento para compreender as verdades da lei do Senhor e sairmos do entendimento raso, a cada dia um nível mais profundo da palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Que essa palavra de hoje sobre a Bíblia ser suficiente, ser clara, ser necessária e ter a autoridade do próprio Deus, que ela venha nos encorajar a sermos não apenas ouvintes,
mas praticantes, sabendo que ao obedecer os mandamentos, estamos obedecendo o próprio Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula e nós continuaremos aprofundando sobre as bases da nossa fé, para que nenhum vento de doutrina venha nos fazer desviar da presença do Senhor. Grande abraço.